Olá, eu me chamo Juliana Santa Cruz e o nosso trabalho está no eixo temático Memória, Patrimônio e Paisagem, intitulado A Sustentabilidade de Conservar Atributos Arquitetônicos, Estado de Conservação e as Diretrizes de Restauro da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, localizada na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. O objetivo do trabalho é estudar os materiais e técnicas construtivas e o estado de conservação da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, como uma contribuição para a preservação da edificação. A metodologia utilizada. Fizemos pesquisas no escritório técnico de Olinda do IFAM para verificação de documentação, verificação de restaurações, verificação de representações gráficas, para identificar essas mudanças com o passar do tempo da edificação. E para a compreensão da importância e peculiaridades da edificação e o seu contexto histórico, foram coletadas informações em fontes bibliográficas e iconográficas, em artigos, teses, documentações e pareceres que abordassem tanto a temática como o objeto de estudo. O levantamento das técnicas construtivas, os aspectos formais, o estado de conservação e as manifestações patológicas foram obtidas em rol. Equipamentos utilizados como trena, fissurômetro e pacômetro, tendo em vista que havia uma necessidade para a identificação de fissuras do bem e identificação da presença de aço nessas fissuras. Então, se utilizou esses equipamentos. A localização e os vínculos legais e a legislação de proteção da igreja. Ela está localizada no sítio histórico da cidade de Olinda, no bairro do Amparo. E, de acordo com a legislação municipal, ela está situada na Zona Especial de Proteção do Patrimônio Cultural 1, que é a área onde há um conjunto monumental formado por logradouros e edificações que tem um interesse histórico, urbanístico, arquitetônico e paisagístico que devem ser preservados. Do ponto de vista federal, a igreja está localizada no polígono de tombamento do IFAM e está localizada exatamente no setor de preservação rigorosa 2, onde há uma maior densidade de monumentos e que não são permitidas construções novas e muito menos ampliações dessas edificações, as originais. As restaurações devem atender à consolidação e à restauração do que é original e a eliminação dos anexos escuros. Desde 1987, Ayrton de Carvalho, em uma documentação no IFAM, em um ofício, solicita o tombamento da igreja. Também em documentações da instituição, podemos perceber que o tombamento não foi efetivado por ausência de documentação fotográfica enviada à sede do IFAM. Existe atualmente um processo de tombamento em andamento, mas que não foi ainda finalizado. O contexto histórico da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. A igreja existia pelo menos desde 1613, porque há um registro de casamento de Domingos do Vale e Maria Rodrigues. Em 1631, há a invasão holandesa e Olinda é incendiada, e são destruídos o telhado e o assoalho da edificação. Em 1600, nesse período, depois do incêndio, Olinda praticamente não é utilizada e o templo ele fica totalmente em Amanu. Em 1644, ele é reconstituído e a portada da fachada frontal é datada dessa época. Em 1654, após a invasão holandesa, o templo perde novamente seu esplendor e ocorria apenas a festa da padroeira. Extingue-se a Irmandade do Amparo e surge uma nova invocação de Santa Cecília. Em 1780, há a construção de tribunas laterais, extensão da profundidade, fazendo um novo altar e camarim. Em 1786, foram construídos os altares laterais, a capela-mor e o forro da igreja. Esse forro, ele encobriu um painel de azulejo que se situa acima do arco do cruzeiro. Em 1795, houve a construção do campanário, tendo em vista que a igreja possui apenas uma única torre cineira. Em 1797,
ocorrem os douramentos e as pinturas, que são do mestre João José Lopes da Silva, assim como os painéis em óleo sobre madeira, que estão localizados nos altares laterais, que são do Bom Jesus e de Santa Cecília. Os retábulos dos painéis, né, do madeiramento dos altares, os retábulos, eles possuem uma técnica chamada marmorim, que imita o mármore. A edificação teve uma restauração que ocorreu de 1986 a 1992. Depois dessa restauração, alguns meses após a conclusão, iniciou-se um processo de acomodação do solo, porque houve uma intervenção na encosta lateral esquerda e o solo que foi remexido, né, desestabilizou a alvenaria histórica, provocando sérias rachaduras, comprometendo tanto o monumento como o entorno das casas ao redor. E aí, nesse período, né, diante dessas fissuras, dessas rachaduras, ocorreu também uma falta de manutenção que gerou o ataque de xilófagos na coberta. Além disso, há relatos de infiltração de águas pluviais na galeria lateral, provocada por uma má solução adotada e uso de telhas quebradas. E essas fissuras, né, que ocorreram após essa restauração, são justamente provenientes do recalque diferencial do solo. Em 1997, há uma intervenção da encosta para assegurar a estabilidade da igreja e do entorno e também do seu casario. A identificação dos atributos arquitetônicos, históricos e artísticos da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Ela possui uma planta retangular, características do século XVIII, onde existe uma nave central, uma capela-mor e corredores laterais. Na lateral esquerda é possível ver que há um ossuário e, ao final, uma sacristia com um corredor que dá acesso ao primeiro pavimento, uma escada que dá acesso ao primeiro pavimento. No primeiro pavimento, há um corredor na lateral direita que dá acesso ao coro. Na lateral esquerda, há uma série de salas que atualmente há uma utilização para as funções da igreja. E na última sala, você tem acesso à torre sineira e também ao coro. A fachada frontal da edificação, ela possui uma bela portada em calcário, datada de 1644. E essa portada é em calcário, mas as demais portadas e cunhais possuem acabamentos argamassados. E aí nós vemos o detalhe da fachada, né, na portada central da igreja. E a igreja possui uma única torre sineira. E essa única torre produz uma assimetria nessa fachada. Existem ainda elementos construtivos que datam do século XIX, como balcões com grades em ferro que saem do nível das ombreiras, e esquadrias em madeiras com fechamento em vidro. As características do frontão da edificação é típico, né, do rococó. O frontispício, ele possui elementos simbólicos da confraria de leigos que frequentava a igreja em 1882. E aí, o frontão, ele possui volutas e curvas sinuosas, curvas e contracurvas, que são típicas do rococó pernambucano. A fachada frontal, ela é marcada por óculos. Além disso, existem os balcões e a torre sineira, que produz uma simetria. As fachadas laterais da edificação, elas são marcadas por óculos que estão localizadas acima do nível do usuário, que permite a iluminação no interior no pavimento térreo, e também sinalhas ou cornijas, que são argamassadas, que fazem o acabamento, né, entre a alvenaria e a coberta, que possui um pequeno beiral. Além do que, no primeiro pavimento é marcado por aberturas, né, retangulares, com ombreiras em pedra calcária. O interior do templo, ele possui um belo coro com balaustrada em madeira e também modilhões que arrematam esse coro. Os revestimentos internos da nave central são em ladrilhos hidráulicos, com cores e paginações específicas para cada área da edificação, seja ele no formato
né, do ladrilho, seja ele na representação gráfica que esse ladrilho tem. E aí, os ladrilhos são intervenções do século XIX, né? E também há tijoleiras, tanto na sacristia, como também no corredor lateral direito da edificação. A nave central, ela possui tribunas no primeiro pavimento. Essas tribunas, elas são arrematadas por balaustradas em madeira e também por sanefas belíssimas. A estrutura do forro, né, acompanha a estrutura da asna vulgar, que é a tesoura da edificação, segundo as representações gráficas que nós verificamos, porque não é possível verificar, ter acesso à estrutura das tesouras. Existe também um painel em azulejos que está localizado acima do cruzeiro, que justamente há informações que esse painel de azulejo, ele é anterior aos retábulos. E aí, no interior, a gente verifica, né, na lateral esquerda, que há um púlpito. Esse púlpito, ele é marcado por um cálice, que ele sofreu algum desgaste, né, pela ação do tempo e pela durabilidade, mas é em rocha calcária. Os retábulos do templo são no estilo rococó, todos entalhados em madeira bordada e rendilhadas, com pinturas que remetem ao fingimento do mármore, que é a técnica denominada marmorinho. Especificamente, ele imita o liólise, e são em tons claros, nas cores rosa, verde água e azul. Os trabalhos foram executados no século XVIII por João José Lopes da Silva, assim como as pinturas dos altares laterais, tanto o lateral direito, que representa o Santíssimo, como a lateral esquerda, que é de Santa Cecília. E o altar maior é dedicado a Nossa Senhora do Amparo. As manifestações patológicas da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Uma série de fatores contribuíram para o atual estado de conservação da edificação, desde intervenções inadequadas, as provenientes da vida útil dos materiais e pela ausência de manutenção preventiva e corretiva. Em relação às manutenções preventiva e corretiva, a coberta apresenta infiltrações, e essas infiltrações geram apodrecimento dos elementos estruturais da coberta e danos ao forro e aos elementos artísticos do bem. Existem também, na coberta, né, a presença de xilófagos e também danos no piso em madeira no primeiro pavimento, principalmente no corredor, na lateral direita. Quanto às intervenções inadequadas, existem argamassas que são totalmente incompatíveis com o material pétreo, que no caso é a rocha calcária. E devido a essa incompatibilidade, pela falta de ancoragem entre o substrato e a intervenção, essas intervenções apresentam fissuras justamente nessa interface substrato e argamassa. A gente percebe também que essas intervenções foram executadas em tempos distintos, possuem aspectos diferentes e sem unicidade, e são, do ponto de vista do restauro, desastrosas, porque elas têm acabamento muito ruim, inadequado em relação à textura, à coloração e à reflexibilidade dos materiais. Há também vestígios de tinta-óleo nas conversadeiras em rocha calcária, que é a primeira foto. Os ladrilhos apresentam choques mecânicos, contrapiso sem nivelamento e desgaste pela ação do tempo. As tijoleiras também apresentam danos e perdas significativas. E na terceira foto, o embasamento e laterais dos patamares dos altares laterais possuem trincas e também trechos quebrados, como a gente pode ver. Na coberta, a coberta, originalmente, ela é estruturada também em caibros roliços. Só que é perceptível, em áreas que não há forro no primeiro pavimento, que há uma série de madeiramentos com seção retangular, que foram colocadas na estrutura da coberta. Isso gera uma sobrecarga nas alvenarias e um aumento significativo dos encostos laterais. Esse aumento de tensão gera fissura e as alvenarias estão se abrindo justamente em detrimento a essa sobrecarga estrutural. As fissuras são notáveis desde as ombreiras da fachada frontal e principalmente na fachada lateral esquerda.
Na coberta também é possível perceber perdas de ripas e muitas telhas quebradas que provocam infiltrações. Os tirantes que estão localizados na nave central e na lateral esquerda apresentam sinais de oxidação. E aí a gente vê, né, na primeira foto, a perda de ripa, o excesso de madeiramento estrutural, na segunda foto, as infiltrações que geram, né, esse esbranquiçado no fogo na nave central. A gente percebe as fissuras na primeira foto, nas ombreiras, fissuras que estão argamassadas, né, que estão maquiadas dentro da igreja, na nave central, próxima ao coro, que é a segunda foto. E na terceira foto, que é a fachada lateral esquerda, que existem muitas fissuras também bem visíveis. E aí, com o pacômetro, a gente identificou que elas fizeram uso tão somente de argamassas para preenchimento das fissuras, sem uso de elementos metálicos. Nas fachadas, as fachadas apresentam biofilme, sujidades, fissuras em decorrência da movimentação térmica e vegetação também. As fachadas laterais, principalmente a lateral direita, apresenta pichações, vidros quebrados e vandalismo. As alvenarias apresentam umidade ascendente, mas com um nível que não compromete a estrutura. E o estudo fez uso do fissurômetro e do pacômetro. O fissurômetro identificou que as fissuras, elas apresentam a característica de trincas, porque tem dimensões de 0,5 a 1,5 milímetros de abertura. E o pacômetro não identificou elementos metálicos de intervenção. Existem ainda, na fachada lateral esquerda, fissuras que são em decorrência também do recalque do solo, além da sobrecarga estrutural. E também verificamos que não há nenhum instrumento de proteção contra incêndio na edificação. E aí nós vemos na primeira foto, né, a umidade ascendente, e na segunda foto, a fachada lateral esquerda, com sujidade, mofo, bolor, biofilme, fissuras, vegetação. Na terceira foto, pichações, vidros quebrados, vandalismo, umidade, vegetação. E as diretrizes de conservação da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Uma intervenção na coberta é extremamente importante. Por quê? É necessário que se faça a coberta, se refaça a coberta, e a retirada, principalmente, dessa sobrecarga através do madeiramento estrutural, substituição desse tirante, né, que amarra a edificação, desses tirantes que amarram a edificação, por um material não oxidável e que seja capaz de satisfazer as necessidades de encostos laterais da edificação, estabilização do solo na lateral esquerda, implantar um sistema de monitoramento da edificação para identificar se elas estão estabilizadas, retirar os acréscimos de intervenção que não satisfazem a premissa do bom restauro, porque a edificação existe esse tipo de intervenção. Sejam feitas restaurações do material pétreo na fachada e também no seu interior, que apresentam perdas, fissuras e desprendimentos. Limpeza e restauro das conversadeiras. Sugestão de utilização de argamassas à base de cal e metacaulin, né, tendo em vista que o material se mostrou compatível e durável mediante a experiência da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, também em Olinda. E, principalmente, a recomendação de argamassas que sejam compatíveis com a alvenaria histórica e não sejam à base de cimento pópulo. Substituição dos vidros quebrados das esquadrias e restauro também das esquadrias. Pinturas e limpeza da fachada. Substituição do madeiramento do piso do primeiro pavimento e restauro dos ladrilhos hidráulicos e dos contrapisos. Restauração das tijoleiras e possíveis substituições. Elaboração de um projeto contra incêndio para a edificação. Analisar e refazer todas as instalações elétricas do templo e propor à comunidade cursos e feiras com vistas à educação patrimonial, para que a própria comunidade contribua para a preservação e o não vandalismo do templo. Nós podemos concluir que a Basílica de Nossa Senhora do Amparo, ela tem uma importância histórica e artística, características arquitetônicas que são singulares, tanto dos seus bens móveis como integrados. E, mediante a isso, é imprescindível que haja restauração do templo
que haja também um tombamento da edificação para garantir que ela seja preservada, mediante aos valores artísticos, estéticos e arquitetônicos que a edificação possui, né? E porque também essa edificação possui uma importância histórica na cidade de Olinda e ela deve ser preservada para as atuais e futuras gerações. Meu muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e que leiam o nosso trabalho na íntegra.